Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 6. Habilidades ativas. Soulflame, nível 2. Invocar Guerreiro Esqueleto, nível 2. Aumento total. Nível 1. O efeito de todas as habilidades é aumentado em 10 vezes. Dano. Transferência. Todo dano sofrido pelo próprio mago é suportado pela convocação. Soulflame, nível 2. Queima a alma do alvo, causando dano ardente, e o poder é determinado de acordo com seu próprio poder espiritual e nível de habilidade. Convocar Guerreiro Esqueleto, nível 2. Invoque um Guerreiro Esqueleto de ferro negro. O nível é aumentado, e os atributos são aumentados. O espaço de convocação mudou de 10 para 20, o suficiente para conter 20 invocações. O nível de habilidade também aumenta. Não sei se há alguma mudança nos atributos do Guerreiro Esqueleto nível 2. De acordo com o conhecimento obtido por Lin Moyu, o nível da habilidade aumentou e os atributos do objeto convocado também devem ser aprimorados. Por causa da escalada, o poder mental foi completamente restaurado. Lin Moyu ativou sua habilidade e convocou um Guerreiro Esqueleto de ferro preto novamente. Desta vez, Lin Moyu encontrou uma diferença. O custo do poder mental da habilidade de nível 2 aumentou e o custo de convocar um Guerreiro Esqueleto aumentou de 10 para 15. O Guerreiro Esqueleto de nível 2, embora ainda seja um nível de ferro preto, mas o corpo é obviamente brilhante por 3 pontos. O cinza desbota muito. Ao mesmo tempo, há menos rachaduras no corpo. Guerreiro Esqueleto de ferro negro. Força, 250 agilidade, 250 espírito, 250 físico. 250. Habilidade, nenhuma. Capítulo 8. Ignorando o ataque do sistema espírito de defesa. Guerreiro Esqueleto nível 2, todos os atributos são aumentados em 100 pontos em comparação com o nível 1. Diretamente de 150 a 250. Lin Moyu sabia que o aumento não era tão exagerado, principalmente porque seu talento era muito forte. Caso contrário, os esqueletos de nível 2 são 25 para cada atributo, que foi atualizado em um nível, e cada atributo aumentou em 10 pontos. Equilíbrio quadridimensional, o valor total aumentado em 40 pontos, o que também é normal. Embora não seja fraco, não é tão forte. A chave ainda é o talento único de nível divino. Esse talento e a profissão de necromante são realmente uma combinação perfeita. Lin Moyu continuou a usar habilidades para convocar guerreiros esqueletos, aumentando o número de guerreiros esqueletos para 7. Os 7 guerreiros esqueletos são como 7 lutadores com medalhas de ouro, espalhados na busca de novatos e constantemente matando monstros. Seja nível 1 ou nível 2, ou mesmo nível 3, sob suas espadas esfarrapadas, eles são segundos para matar, sem exceção. Os atributos são muito fortes, mesmo que não usem nenhuma habilidade, o guerreiro esqueleto tem um poder de ataque extremamente forte. O atributo de força de 250 pontos não deve ser muito pior do que um guerreiro de nível 10. Um guerreiro esqueleto de nível 2 com poder de ataque comparável ao nível 10 e pode andar completamente de lado em uma missão de novato. Mais criticamente, existem mais 7. Não, 7 é apenas o começo. Lin Moyu continuará a convocar depois que seu poder espiritual for restaurado. Mate o gato de cabelos grisalhos nível 2. Experiência mais 20. Mate o cão marrom nível 3. Experiência mais 30. Mate o rei rato de olhos azuis nível 4. Experiência mais 40. Flash Kill. Todo o caminho é uma segunda morte, sem nenhum suspense. Enfrentando pelo menos poderes de ataque de nível 10,
estes são apenas monstros de nível 3 ou 4. Morra sem suspense e sem dor. Lin Moyu seguiu a trajetória das ações do esqueleto e avançou lentamente. À medida que o guerreiro esqueleto corria cada vez mais longe, a mente de Lin Moyu gradualmente formou um mapa, que era um mapa do reino secreto. Existe tal função. Onde o guerreiro esqueleto caminha, um mapa é formado automaticamente. Além de matar monstros, o Skeleton Warrior também se tornou um mapeador totalmente automático. Após apenas 1 hora de trabalho árduo, a experiência está quase cheia novamente e você enfrentará atualizações. Ele até desistiu da meditação, uma velocidade de atualização tão rápida. O que você quer meditar? Apenas espere o poder mental se recuperar automaticamente quando você atualizar. Os guerreiros esqueletos esfaquearam um a um, impiedosamente, sem piedade. Neste momento, Lin Moyu viu um monstro que não havia sido morto pelos guerreiros esqueletos. Gato de cabelos grisalhos nível 2. Deitada na grama, ela foi perdida pelos guerreiros esqueletos. Que sortudo! Lin Moyu pensou em seu coração, e uma chama ciano queimou em sua palma. Chama da alma. Esta é sua única habilidade ofensiva no momento. A chama ciano parecia se teletransportar e apareceu instantaneamente no corpo do gato de cabelos grisalhos nível 2. O gato de cabelos grisalhos nível 2 soltou um grito, seu corpo se contraiu 2 vezes e caiu diretamente no chão e morreu. Diante de um aumento de 10x nas habilidades de ataque, o gato de cabelos grisalhos só resta para ser morto em segundos. Mate o gato de cabelos grisalhos nível 2, experiência mais 20 de cabelos grisalhos. O gato está morto, mas na superfície não mostra sinais de ter sido queimado pelas chamas. Lin Moyu entendeu, como se estivesse escrito em uma descrição de habilidade, a chama da alma atacou a alma do alvo. Esta habilidade é um ataque pertencente ao sistema espiritual. Chocados novamente, os ataques do sistema dos espíritos têm uma especialidade comum, ou seja, ignoram as defesas. Não importa quão fortes sejam suas defesas físicas ou quão altas sejam suas defesas elementais, você não pode resistir a ataques psíquicos. A classe oculta é realmente poderosa e as 2 únicas habilidades são muito poderosas. Mesmo sem o bônus de talento, o necromante não será mais fraco do que qualquer classe lendária. Lin Moyu tem seu próprio julgamento, que pode não ser abrangente ou objetivo, mas acredita que seu julgamento é inseparável. Um pilar de luz saiu de seu corpo. Atualizado. Todos os atributos aumentaram em 10 pontos novamente e o poder espiritual aumentou em 20 pontos. A habilidade Skeleton Warrior também foi atualizada para o nível 3. O atributo quadridimensional aumenta em mais 10 pontos, seguidos por um aumento de 100 pontos. As 4 dimensões atingiram impressionantes 350 pontos. Lin Moyu continuou a usar a habilidade Summoning Skeleton, convocando 3 Skeleton Warriors seguidos, elevando o número total de Skeleton Warriors na missão para 10. 10 esqueletos guerreiros avançam pela missão como uma varredura. Mate o Rei Rato de Olhos Azuis nível 4, experiência mais 40 nível Kill. 5 Lobo Verde, experiência mais 50. Um monstro de nível 5 enfrenta um guerreiro esqueleto e também mata com um corte. Lin Moyu não precisava fazer nada, ele só precisava esperar que a experiência fosse adquirida. Nesse ritmo, até 2 horas, você pode atualizar para outro nível. E outros, não é ruim poder subir para o nível 3 no primeiro dia, e o resto só vai ficar mais lento. Afinal, os requisitos de Luium para eles poderiam ser atualizados para o nível 8 em 1 semana. O nível 8 pode ser admitido no ensino superior. A menos que você queira ir para as 50 melhores universidades do país, você precisa do nível 9 ou até 10. Fora da cópia, vários diretores começaram a conversar novamente. Eles se reuniram em volta da mesa, fizeram chá e conversaram sem rosto e pele. Não sei a quantos níveis os bebezinhos deste ano podem subir no primeiro dia. Quem se lembra de quantos níveis o recorde anterior tinha? Lembro que era nível 5, Suqianshin antes,
Lin Moan no ano passado era nível 5. Su Qianxin e Lin Moan são profissões raras, e Xia Xue deste ano também é uma profissão rara, elas deveriam ser semelhantes. A partir da velocidade de atualização no primeiro dia, você pode basicamente julgar a velocidade de atualização nos próximos dias. Se o primeiro dia de Xia Xue for inferior ao nível 5, será difícil para ela entrar na academia Xia Jing. Luyu ouviu os poucos conversando e pensou em seu coração, não sei quantos níveis Lin Moyu pode subir, e a profissão oculta não deve ser ruim. Após o nível 5, a velocidade de atualização será significativamente mais lenta. Dizem que o primeiro dia é na verdade 12 horas. A contagem regressiva começa quando todos entram na missão e, após 12 horas, eles saem automaticamente da missão. Depende de quantos níveis podem ser atualizados nessas 12 horas. De repente, uma respiração enorme correu para seu rosto. Capítulo 9 Atualização cada vez mais rápida. Velocidade Luyu acenou para o canto. Patriarca Xia, venha e sente-se. Xia Dongjian, chefe da família Xia na cidade de Shihai, pai de Xia Xue. Ainda havia um lugar vazio na mesa e Xia Dongjian sentou-se sem cerimônia. Olá, diretores. Depois de se sentar, ele cumprimentou várias pessoas. O rosto de Xia Dongjian estava resoluto e não zangado. Luyu serviu uma xícara de chá para Xia Dongjian. O patriarca Xia veio ver Xia Xueia. Xia Dongjian sorriu. Nos últimos anos, Xiao Shui foi cuidado graças ao diretor Lu. Luyu acenou com a mão. Eu não fiz nada. Xia Xue é muito inteligente e essa mudança de emprego também foi muito bem sucedida. Xia Dongjian disse, eu ouvi da minha família. Acabei de voltar para a cidade de Shihai hoje, mas infelizmente não consegui pegar a mudança de emprego de Xiao Shui. Luyu sabia que Xia Dongjian estava muito ocupado e não tinha muito tempo em casa. Capítulo 7. Estávamos discutindo agora se Xia Xue Yatou pode atingir o nível 5 no final da cópia de 12 horas de hoje. Ela queria entrar na academia Xia Jingjin e a dificuldade não era pequena. Xia Dongjian disse, deve estar tudo bem, mesmo que seja quase nada, posso ir para Totoren. Luyu balançou a cabeça, eu sugiro que você não faça isso. Eu conheço a personagem de Xia Xueia, se você fizer isso, ela vai te odiar. Xia Dongjian suspirou, ele não sabia. Xia Dongjian mudou de assunto, ouvi dizer que ontem mudei de emprego, e sua escola também tinha uma profissão oculta, o que é gratificante, não sei que tipo de profissão. O rosto de Luyu se iluminou, o nome da profissão é necromancer, uma profissão que nunca foi vista antes, pode convocar esqueletos e não sei se é poderosa ou não. Nem todas as profissões ocultas são poderosas, e as profissões ocultas de lixo não desaparecem. Posso convocar esqueletos? Parece sinistro. E o nome do necromante não parece soar bem. Lidar com os mortos-vivos inevitavelmente fará as pessoas pensarem. Luyu viu os pensamentos de Xia Dongjian, não se preocupe. Embora aquele garoto não fale muito, ele é um bom menino e sua irmã foi admitida na academia Xia Jing no ano passado. Se Xia Xueia for para a academia Xia Jing, você poderá ajudar Lin Moan a cuidar disso. Com as palavras de Luyu, Xia Dongjian ficou aliviado. Depois de muitos anos de cruzamento, ele sabia melhor o que era Luyu. Na cópia do novato, Lin Moyu recebeu a mensagem transmitida pelo guerreiro esqueleto. A distância limite foi atingida e é impossível continuar a se afastar. Neste momento, o guerreiro esqueleto mais distante já estava a 500 metros de Lin Moyu. O guerreiro esqueleto ficou a 500 metros de distância e parou de avançar. Lin Moyu também sabia que o guerreiro esqueleto deveria manter uma distância de 500 metros de si mesmo. Vendo que vários outros guerreiros esqueletos também estavam prestes a alcançar essa distância, Lin Moyu só pôde ordenar que eles voltassem. Era impossível abalar o gabinete de palma, e Lin Moyu só podia escolher uma direção e caminhar em direção às profundezas da cópia. Os 10 guerreiros esqueletos formaram um leque para abrir o caminho à frente, sempre mantendo uma distância de cerca de 100 metros de Lin Moyu.
Qualquer monstro no caminho será morto por guerreiros esqueletos em segundos. Na quarta hora após entrar na missão, Lin Moyu inaugurou a terceira atualização. Nome: Lin Moyu. Classe: Necromante, somente. Nível: 4, 0,00%. Força: 40 Agilidade, 40 Espírito, 80 Equipamento, nenhum. Espaço de invocação: 10, 40, Guerreiro Esqueleto, quantidade: 10. Talento: Aumento total, nível 1, único. Habilidade passiva: Transferência de dano. Habilidade ativa: Soul Flame, nível 4, Invocar Guerreiros Esqueletos, nível 4. Depois de subir de nível, Lin Moyu continuou a invocar Guerreiros Esqueletos. Neste momento, o poder espiritual consumido para convocar um Guerreiro Esqueleto atingiu 25 pontos. 3 níveis consecutivos em 4 horas. Com o aumento do número de Guerreiros Esqueletos, a velocidade de atualização não diminuiu muito, mas tende a acelerar. Lin Moyu pegou seu exército de esqueletos e entrou oficialmente na segunda metade da cópia para iniciantes. Um grande número de monstros de nível 5, monstros de nível 6 começaram a aparecer. No entanto, na frente dos guerreiros esqueletos com atributos de força de até 450, tudo é uma questão de uma espada. Matar Lobo Verde nível 5, experiência mais 50 a matar Pantera Negra nível 6, experiência mais 60. Para Lin Moyu, matar monstros de nível 1 e matar monstros de nível 6 são a mesma eficiência. Portanto, quanto maior o nível, melhor, e quanto maior a densidade de monstros, melhor. Mais 3 guerreiros esqueletos foram convocados, e um total de 13 guerreiros esqueletos causaram estragos na missão do novato. Os pontos de experiência estão aumentando rapidamente, há mais guerreiros esqueletos e a velocidade de atualização não diminui, mas aumenta. Nesse ritmo, não levará 1 hora para atualizar novamente. 12 horas no primeiro dia da cópia do novato, posso atualizar diretamente para o nível 8. É 2 vezes mais rápido do que eu esperava e, depois de atingir o nível 8, você pode ir para os arredores da cidade de Shihai, onde há monstros mais avançados. Lin Moyu já havia planejado sua rota de atualização em seu coração. Para ir para os arredores da cidade de Shihai, você precisa obter a aprovação da escola, caso contrário, os guardas da cidade não o deixarão sair. O nível 8 é o padrão mínimo e não pode ser inferior. Matar um urso pardo nível 7, experiência mais 70. À medida que Lin Moyu continua a se aprofundar, monstros de nível 7 começam a aparecer, o que também é uma questão de matar em segundos. A Newbie Quest foi criada para iniciantes. A força do monstro é baixa, o ambiente geral é simples e a segurança é muito maior do que na natureza. Portanto, mesmo que Lin Moyu fosse muito fácil de subir de nível e escovar monstros, ele ainda não levava isso a sério. Em sua memória, Lin Mon uma vez voltou dos arredores da cidade de Shihai, seu corpo estava manchado de sangue e ferido. Ela disse a Lin Moyu muito a sério que o coelho lutador de leão também usou toda a sua força, e isso não deveria ser considerado levianamente em nenhuma circunstância. Lin Moyu manteve esta frase firmemente em seu coração. E é isso que ele está fazendo. Capítulo 10 Ninguém sobe de nível mais rápido que eu. Nível 4, 99,00%. Lin Moyu olhou para seus dados e estava prestes a atualizar novamente. 13 guerreiros esqueletos estão matando em todo o mundo, e sua experiência está aumentando constantemente. Em comparação com o nível anterior, esta atualização é mais rápida e levou apenas 50 minutos antes e depois. O número de guerreiros esqueleto é maior, a densidade de monstros é alta e a velocidade de matar monstros não mudou. É por isso que a velocidade de atualização não diminui, mas aumenta. Lin Moyu analisou sua situação atual. Agora ele chegou às profundezas da busca do novato, cheio de monstros de nível 6 e 7. Apenas o monstro de nível 8 de nível mais alto não apareceu. A concentração de monstros aumenta aqui, o que também faz com que ele ganhe experiência mais rápido.
O guerreiro esqueleto é como um incansável medalhista de ouro, faca por faca, constantemente colhendo a vida do monstro. A única pena é que os monstros da missão do novato não deixam cair nada. Afinal, trata-se de uma cópia para iniciantes, um local específico para novos profissionais se adaptarem ao combate real, que é bem diferente do selvagem. Na Beginner Quest, quase todos os monstros são enfraquecidos como um todo. O único monstro aqui que tem apenas nível 8 não foi enfraquecido, mantendo a mesma força dos monstros selvagens. Quando você atinge o nível 8 e enfrenta um monstro de nível 8, você já deve ter uma experiência de combate considerável. Após o nível 8, você também deixará a missão de novato. Portanto, o monstro de nível 8 é apenas uma conexão, para que os profissionais iniciantes possam experimentar a intensidade dos monstros selvagens com antecedência. Desta forma, quando você realmente for para a selva para lutar contra monstros, não terá pressa. Quando o pilar de luz atualizado apareceu novamente, Lin Moyu finalmente alcançou o nível 5. Os atributos aumentam, as habilidades melhoram. A força do Skeleton Warrior também aumentou e todos os atributos aumentaram em 100 pontos novamente. Matar urso pardo nível 7, experiência mais 70 a matar urso pardo nível 7. Experiência mais 70. Os guerreiros esqueleto não pararam de se mover por causa da atualização de Lin Moyu, eles ainda procuravam incansavelmente por monstros e matavam em segundos. Desde o momento em que Lin Moyu entrou na cópia, o guerreiro esqueleto não parou. Ei, a atualização é mais lenta. Lin Moyu descobriu que depois de atingir o nível 5, a velocidade de atualização foi bastante reduzida. Originalmente, matar um urso pardo de nível 7 no nível 4 lhe daria cerca de 0,2% de sua experiência. Apenas matar 500 é o suficiente para atualizar. Mas após o nível 5, matar um urso pardo de nível 7 pode trazer apenas 0,1% de melhoria na experiência. Então você tem que matar 1000 para poder atualizar. As atualizações são 2 vezes mais lentas. Nesse ritmo, é difícil para o profissional médio subir para o nível 12 em apenas uma semana. Mesmo que você deixe a cópia e vá para os arredores do Mar Ocidental, não haverá tempo suficiente. A Academia Xiajing é realmente difícil de fazer o exame, e não sei como minha irmã subiu para o nível 16 no ano passado. Lin Moyu calculou em seu coração que, se quisesse entrar na Academia Xiajing, teria que ter pelo menos o nível 12. Se você quiser atingir o nível 12 em uma semana, você deve atualizar para o nível 8 em pelo menos 3 dias no Beginner Dungeon. Após o nível 8, vá para os arredores da cidade de Shihai para caçar monstros mais avançados. Só assim será possível subir para o nível 12 em uma semana. Pensando dessa forma, Lin Moan conseguiu subir para o nível 16 no ano passado, o que foi realmente muito rápido. Lin Moyu liberou suas habilidades, mais uma vez exauriu seu poder espiritual e adicionou 3 guerreiros esqueletos. Um total de 16 guerreiros esqueletos, constantemente procurando matar monstros. Para Lin Moyu, o tempo para encontrar monstros é muito maior do que o tempo gasto para matá-los. Não é apenas matar mais de 1000 monstros de nível e distribuí-los para 16 guerreiros esqueletos, não há muitos. Em no máximo mais de uma hora, ele pode subir para o nível 6. Quem o deixou bater mais as mãos? Lin Moyu continuou avançando, e o guerreiro esqueleto abriu caminho para ele na frente dele, descobrindo todos os monstros escondidos na grama um por um. Depois de caminhar um pouco, a topografia da cópia finalmente mudou. A estepe acabou e uma floresta apareceu à frente. Lin Moyu sabia que este era o fim da cópia do novato. Os monstros de nível 8 da missão estão escondidos na floresta. Levou 6 horas e 42 minutos para entrar na réplica, menos de 7 horas, e sou o único que consegue chegar ao fim da missão. Já se passaram apenas 7 horas desde que a missão foi iniciada, e estima-se que a maioria das pessoas tenha atingido apenas o nível 3. Mesmo que seja Xia Xue, é no máximo nível 4 e nem mesmo é nível 4. Capítulo 8.
Lin Moyu acredita que sua velocidade de atualização é mais rápida do que qualquer outra pessoa. Ele continuou caminhando em direção à floresta, querendo ver o quão forte era o monstro de nível 8 que não havia sido enfraquecido. Não o suficiente para seus próprios guerreiros esqueletos lutarem. Ou prepare-se para a viagem de amanhã ao deserto. O guerreiro esqueleto abriu o caminho à frente e correu para a floresta um passo à frente de Lin Moyu. Há um som de clique na floresta e guerreiros esqueletos correm rapidamente pela floresta em busca de monstros. Sem culpa. Os guerreiros esqueletos não encontraram o monstro. Lin Moyu se sentiu estranho e também o seguiu. No momento em que ele entrou na floresta, um galho se sacudiu. Os galhos eram como longos chicotes e um raio caiu no corpo de Lin Moyu. A velocidade era tão rápida que Lin Moyu não teve tempo de reagir. Os galhos, que pareciam poderosos, não causaram nenhum dano a Lin Moyu. Lin Moyu nem sentiu nada, como se houvesse um escudo invisível fora de seu corpo que o protegesse. Habilidade passiva, transferência de dano. Qualquer dano que ele receba é automaticamente transferido para sua convocação. Ele não sofrerá nenhum dano até que o invocador morra. Quando é realmente uma habilidade divina, não é muito pior do que um talento de nível divino. Capítulo 11. Depois de matar todos eles, Lin Moyu viu o dono do galho, uma grande árvore com cerca de 3 metros de altura. As pontas dos dedos de Lin Moyu brilharam levemente e a técnica de detecção foi liberada. A detecção é uma habilidade que todos conhecem e podem obter algumas informações básicas. Árvore de chicote longo. Nível 8. Introdução. Geralmente adormecido, atacará os seres que passam. Por quê? O guerreiro esqueleto não atacou quando atropelou agora há pouco. Guerreiros esqueleto não são formas de vida e não têm sopro de vida. Portanto, o guerreiro esqueleto não causa um ataque do longo chicote. E quando ele entrou, o longo chicote atacou a si mesmo. A Long Viptri continuou a atacar Lin Moyu. Embora não cause nenhum dano, Lin Moyu não é um tolo, e é impossível apenas ficar assim e deixar você lutar. Recuou rapidamente dezenas de metros e deixou o alcance de ataque do Long Viptri. A Long Viptri não se moveu e, depois que Lin Moyu recuou, parou de atacar. Os galhos longos continuaram dançando, como se estivessem em alerta. É muito bem intencionado. Lin Moyu entendeu as boas intenções do designer de cópias. De monstros de baixo nível que foram muito enfraquecidos, a monstros de nível 8 com a mesma força do mundo exterior. Eu também selecionei o monstro de nível 8 e escolhi um monstro à base de plantas que pode se esgueirar e não se mover. O Long Viptri tem as características de ataque furtivo, permitindo que profissionais iniciantes experimentem os perigos da natureza desde cedo. A longa árvore do chicote não pode ser movida e não há situação de perseguir e matar profissionais. Uma vez que haja perigo, o profissional iniciante pode recuar com calma e sair de seu alcance de ataque. Além disso, o alcance de ataque do Long Viptri é exatamente o mesmo de várias classes de longo alcance. Isso também elimina a possibilidade de oportunismo em carreiras remotas. Este design permite que novatos lutem contra monstros reais de nível 8 em segurança. Toda a missão do novato está cheia de proteger os novatos e nutrir os recém-chegados. Com o menor número possível de baixas, os novos recrutas podem se adaptar ao combate real e crescer. Com um clique azedo, o guerreiro esqueleto voltou correndo. Um total de 16 guerreiros esqueletos guardavam Lin Moyu como um exército. A mente de Lin Mo se moveu e um guerreiro esqueleto correu em direção a Long Viptri. Para seres não vivos, como guerreiros esqueletos, o longo chicote não reagiu de forma alguma. Não foi até que o guerreiro esqueleto assumiu a liderança e cortou a árvore com uma grande faca na mão que a longa árvore do chicote começou a revidar. Os galhos enormes eram como longos chicotes dos guerreiros esqueletos, fazendo um som metálico de impacto. A velocidade de ataque da árvore de chicote longo era muito rápida, os galhos dançavam como loucos e 3 ou 4 ataques caíam sobre o guerreiro esqueleto a cada segundo. No entanto,
Os atributos do guerreiro esqueleto são muito altos, até 550 físicos, saúde e defesa super espessas. Pequenas rachaduras apareceram nos ossos atacados, mas elas se recuperaram rapidamente. Não morto em segundos. Lin Moyu ficou um pouco surpreso. Monstros de nível 1 a 7 são o resultado de uma matança com uma faca, mas quando se trata de monstros de nível 8, a situação muda. Pela primeira vez, o Skeleton Warrior falhou em matar o alvo em segundos. Essa é a intensidade dos monstros selvagens. Veja quantos cortes você pode suportar. Uma faca, 2 facas, 3 facas. Após 4 cortes, o longo chicote interrompeu todos os movimentos. Mate o chicote longo nível 8, experiência mais 160. Veja o lembrete, a experiência é muito mais do que o nível 7 do urso pardo. Lin Moyu calculou que, em termos de desempenho de custo, matar monstros de nível 7 era mais econômico. Afinal, é uma faca 70 de experiência. Uma longa árvore de chicote de nível 8 requer 4 facas e apenas 160 de experiência. Parecendo alto, de fato, o desempenho de custo de uma única faca caiu. Mas considere também a questão do timing estranho. Se você perder todo o seu tempo procurando por monstros, não será rentável encontrar monstros de baixo nível. Olhando para a floresta à frente, há grandes árvores densamente compactadas, a maioria das quais são árvores chicote de nível 8. Contanto que você seja cuidadoso, as longas árvores chicote ainda podem ser distinguidas das árvores comuns. Aqui, não há necessidade de procurar culpados. Existem centenas deles vistos apenas a olho nu. Como resultado, a eficiência é muito melhorada. Este é simplesmente um tesouro de nivelamento criado para ele. Até Lin Moyu estava um pouco animado neste momento. Assim que o pensamento se moveu, os guerreiros esqueleto imediatamente se separaram e correram para as várias florestas. As facas em suas mãos continuaram caindo na árvore de chicote longo. 4 facas e uma peça, muito nítidas. A experiência começou a subir novamente. A velocidade de atualização de todos os outros diminuiu bastante após o nível 5, mas Lin Moyu está ficando cada vez mais rápido. Originalmente, esperava-se que levasse mais de 1 hora para concluir a atualização. Como resultado, após apenas 50 minutos, Lin Moyu foi atualizado para o nível 6. Fora da cópia, estava escurecendo. Chegou a hora das 19 horas. Já se passaram 10 horas desde que entrei na cópia às 9 horas. Luion e vários diretores, assim como Xia Dongjian, ainda não se mexeram. Eles estavam bebendo chá há um dia e alguém o trouxe quando estavam comendo. Vários diretores fazem isso todos os anos e ficam de olho no primeiro dia em que os alunos entram na missão de novato. Embora os acidentes sejam raros, não há garantia de que eles ficarão completamente livres deles. Por se tratar de uma batalha real, os ferimentos são inevitáveis, mas houve casos em que alunos morreram em cópias para iniciantes. Xia Dongjian não foi embora, Xia Shui estava na cópia e ele, o pai, também estava inquieto. Tendo perdido a cerimônia de transferência de sua filha, ele não queria perder a primeira cópia de sua filha novamente. Uma luz brilhante de repente emanou da entrada da missão, e todos olharam para a entrada da missão ao mesmo tempo. Alguém saiu. Ainda não chegou a hora, é difícil ter um acidente. A missão tem 2 entradas e saídas, uma na parte mais profunda da missão, que pode ser vista através da floresta guardada por monstros de nível 8. O outro é onde você entra na cópia, de onde também pode sair da cópia. Lin Moyu saiu da luz. Luio se aproximou rapidamente. Moyu, por que você saiu? Lin Moyu disse suavemente, depois de matar, ele sairá. Mate tudo e saia. Essas palavras deixaram Luio incapaz de entender por um tempo. Lin Moyu disse com muita indiferença, e não havia nem mesmo uma pequena expressão em seu rosto. No segundo seguinte, Luio viu o nível de Lin Moyu. Lin Moyu, Necromante, nível 7. Capítulo 12 Luion,
que quebrou o recorde de todos os tempos. Estava entorpecido e sua expressão estava cheia de descrença. Você. Nível 7? Oh. O mesmo era verdade no tom. Luio até suspeitava que ele estava errado. O choque tomou conta do cérebro, e eu não pude reagir por um tempo. Algo que nunca havia acontecido antes. No passado, o registro mais alto era apenas nível 5, mas agora Lin Moyu matou diretamente a cópia com nível 7. Apenas 10 horas. Não há monstros suficientes dentro, caso contrário, você poderá atingir o nível 8. Professor Lu, quero me inscrever para ir para os arredores da cidade de Shihai. Lin Moyu parecia natural e, ao mesmo tempo, pediu para deixar a cidade. Capítulo 9. Ninguém esperava que os monstros da cópia fossem mortos um dia. Cada vez que você entrar novamente na missão, os monstros internos também serão reiniciados. Ninguém jamais conseguiu esvaziar uma missão inteira de monstros em 12 horas. Afinal, esta é uma cópia para iniciantes e quem a insere são novatos. Um profissional novato com poucas habilidades, fraco poder de combate e nenhuma experiência. Especialmente o monstro de nível 8 mais profundo, a força não é baixa. É realmente o mesmo monstro selvagem. Lin Moyu fez isso e levou apenas menos de 10 horas. Quebre completamente a norma e quebre o recorde. Luion pensou muito, de qualquer maneira, ele não conseguia entender, e toda a pessoa ficou chocada. Professora Lu. Vendo que Luion não reagiu, Lin Moyu gritou novamente, estendeu a mão e acenou diante de seus olhos. Depois de um tempo, Luion finalmente caiu em si e prometeu em voz alta. Ok, bom, eu concordo, darei a você um certificado de saída da cidade. Você faz uma pausa primeiro e, quando os colegas estão fora, manda você de volta. Lin Moyu provou sua força com ações práticas e provou estar fora da cidade. Seus planos também podem correr bem. Luion voltou para a mesa e os outros diretores olharam para ele com curiosidade. Lao Lu, o que aconteceu com você agora? Por que aquele colega saiu mais cedo? Há algo errado. Sim, ele não está ferido. Como ele saiu sozinho, seus companheiros de equipe? Luion bebeu 3 xícaras de chá seguidas e respirou fundo 2 vezes antes de falar. Ele é Lin Moyu, ele abriu a cópia do novato e matou todos os monstros de nível 8. SHHH. Vários diretores engasgaram. Até mesmo Xia Dongjian, que estava acostumado com ventos fortes e ondas, ficou chocado neste momento. Eles notaram que o próprio Lin Moyu já estava no nível 7. Se nada mais, 10 horas para atualizar do nível 1 para o nível 7, isso já é uma velocidade de atualização que desafia o céu. Além do mais, ele pode matar todos os monstros de nível 8 na cópia, o que é suficiente para mostrar o quão forte é o poder de combate de Lin Moyu. A profissão oculta é realmente poderosa. Xia Dongjian suspirou. Só pode ser explicado que a profissão de Lin Moyu é muito poderosa. Se calculada de acordo com isso, a classe necromante deve superar a rara profissão atualmente conhecida e é completamente comparável à classe lendária. Não sei o quão forte é a classe lendária, afinal nunca vimos. Mas classes raras que todos nós vimos, não são tão eficientes. Só não sei se ainda serei tão forte depois de subir na classificação. De fato, por exemplo, o mago elemental desperto de Xia Xue desta vez era realmente assim no estágio inicial, e não era muito diferente de outros departamentos de mago. Mas se você pode obter a habilidade passiva de aprimoramento elementar, é comparável à classe lendária. Vários diretores são do passado e têm muita experiência. Sei que algumas profissões são fortes no começo, mas quando surgem começam a enfraquecer. E tem algumas profissões, que no começo não são boas, e quando surgem vão ficando cada vez mais fortes. Mas também depende de habilidades e talentos, e há grandes diferenças entre as mesmas profissões. Em centenas de profissões, é difícil dizer que tipo de situação existe. Lui olhou para Lin Moyu, que estava meditando não muito longe, e também tinha algumas expectativas em seu coração.
Pelo menos por enquanto, a profissão de necromante de Lin Moyu é muito poderosa e parece que os assuntos futuros não nos pertencerão. Também é dito que se ele pode ser admitido na Academia Xiajinjin, é um assunto que a Academia Xiajinjin deve administrar. Xia Dongjian disse, Xiao Shui é competitiva desde criança e temo que ela seja atingida desta vez. Luyo não pôde deixar de rir, não apenas desta vez, muitas vezes você não está em casa. Na verdade, nos últimos anos, as conquistas de Lin Moyu pressionaram Xia Shui, e Xia Shui é o segundo mais velho há 3 anos. Algo assim, Xia Dongjian sorriu amargamente, Xia Shui nunca disse a si mesma. Ele compreendia o temperamento da filha e, quanto mais não o dizia, maior era a pressão em seu coração. Lin Moyu restaurou seu poder espiritual através da meditação. Neste momento, o número de seus guerreiros esqueletos chegou a 24, mas havia 70 posições no espaço de convocação. O número de guerreiros esqueletos é de apenas 1/3. Levará muito tempo para preencher os cargos restantes. São 21 horas. O tempo de cópia de 12 horas finalmente acabou e os alunos que entraram foram teletransportados um a um. Após 12 horas de luta contínua, muitos alunos estavam exaustos. Mas é mais emoção. A sensação do combate real é completamente diferente da aprendizagem nos livros. Muitas pessoas estavam manchadas de sangue e havia um forte cheiro de sangue. Uma brisa fresca soprou e um professor liberou suas habilidades para dissipar o cheiro de sangue. Os tutores da escola agiram rapidamente para reunir seus alunos e contar os números. Veja se alguém está ferido e precisa de tratamento. Depois de muito trabalho, o resultado é muito bom e todos estão intactos. A maioria deles subiu para o nível 3 e os poderosos já atingiram o nível 4. Xia Shui também estava animado. Depois de um dia de luta, ela já está no nível 5, batendo o recorde de maior número de masmorras novatas. Eu definitivamente não vou perder desta vez. O recorde mais alto é o nível 5, e eu já empatei o recorde mais alto. Onde esse cara foi? Depois de sair, ele não viu Lin Moyu, e um par de belos olhos procurou ao redor antes de ver Lin Moyu que estava meditando à distância. Quando ele saiu, então seus olhos se arregalaram, como se ela tivesse sido eletrocutada, e ela congelou no lugar, e todo o seu corpo estava dormente. Como é possível? Como ele chegou ao nível 7? Capítulo 13. Troca Imperial de Xinxia. Xiao Shui. A voz de Xia Dongjian puxou Xia Shui de volta para sua alma. Pai, por que você está aqui? Xia Shui caminhou na frente de Xia Dongjian e gritou obedientemente. Neste momento, Xia Shui não parecia nem um pouco arrogante. Xia Dongjian tinha mimos em seus olhos. Vamos voltar. Xia Dongjian veio de carro e não precisou voltar com o ônibus Xuexian. Xia Shui seguiu Xia Dongjian até o carro, mas seus olhos não paravam de olhar para Lin Moyu. Ela realmente queria ver Lin Moyu, e realmente queria saber como esse cara chegou ao nível 7. Xia Dongjian notou os olhos de sua filha. Você está competindo com Lin Moyu? Xia Shui era como uma bola de couro murcha. Sim, eu perdi de novo. Esse cara é tão odioso. Xia Dongjian riu. Você quer que o papai resolva isso? Não. Antes de Xia Dongjian terminar de falar, Xia Shui já havia recusado decisivamente. Meu próprio negócio, vou resolver sozinho, não vou perder para esse nerd o tempo todo. Xia Shui bufou e a intenção de lutar em seus olhos queimou. Xia Dongjian sorriu ainda mais feliz. Ok, então papai não se importa. Mas papai quer dizer a você que Lin Moyu saiu em 10 horas e matou todos os monstros de nível 8 na cópia para iniciantes. Xia Shui ficou atordoado novamente. Matou todos os monstros de nível 8. Ela pensou que tinha acabado de alcançar a área de um monstro de nível 7 e nunca tinha visto como era um monstro de nível 8. Ela sentiu que poderia destacar um monstro de nível 7 no nível 5, que já era muito poderoso. Inesperadamente, Lin Moyu realmente matou todos os monstros de nível 8 e saiu 2 horas antes. Dessa forma,
se o número de monstros de nível 8 for maior, talvez esse cara suba diretamente para o nível 8. Existe uma lacuna tão grande entre mim e ele? Mesmo que Xia Xue não admitisse a derrota, ela estava um pouco frustrada agora. Xia Dongjian disse, cada profissão tem sua própria especialidade, algumas profissões são poderosas quando são de baixo nível e algumas profissões exercerão sua força mais tarde. Vitória ou derrota momentânea não é nada, comparado a ele, você tem uma vantagem. Xia Xue entendeu o significado das palavras de Xia Dongjian. A vantagem dela é o status familiar, dinheiro suficiente, recursos suficientes. Quer se trate de adereços, equipamentos, habilidades, itens não faltam. E gente como Lin Moyu, que não tem dinheiro nem poder, falta dinheiro, falta equipamento, falta habilidades e adereços nas costas. De qualquer forma, não vou admitir a derrota, mesmo que esteja à sua frente agora, vou superá-lo no futuro. Xia Xue apenas decaiu por 2 minutos e acendeu seu espírito de luta novamente. Xia Dongjian está muito satisfeito, é assim que sua filha deve ser. No ônibus escolar, Gao Yang sentou-se especialmente com Xia Dongjian, já estou no nível 4, é incrível. É muito bom escovar monstros com sua irmã e é muito mais divertido do que escovar sozinho. Lin Moyu olhou para este segundo bem e perguntou onde ele não ficaria feliz. Eu vou, não prestei atenção agora, vocês são todos nível 7, como praticaram? Você esvaziou todos os monstros da missão. Eu lutei muito para lutar até o nível 4, como você chegou ao nível 7, você é um imortal. A voz de Gao Yang era particularmente alta e todo o ônibus podia ouvi-la. Neste momento, todos notaram que Lin Moyu estava realmente no nível 7. Quando todos estavam no nível 3 e o nível 4 era muito bom, Lin Moyu já havia atingido o nível 7. De repente, o ônibus ficou animado. Embora muitas pessoas ainda estivessem com medo de Lin Moyu, com medo dos guerreiros esqueletos que ele convocou. Mas estar perto dos fortes também é uma psicologia normal para muitas pessoas. Algumas pessoas querem falar com Lin Moyu e entrar em contato com os sentimentos dos colegas. Mas a aparência silenciosa de Lin Moyu, juntamente com o horror do guerreiro esqueleto, ainda os fez hesitar. Quieto! Lu Yu soltou um suspiro baixo e o ônibus que acabará de ficar barulhento de repente se acalmou novamente. Gao Yang tocou sua cabeça. Eu estava tão animado agora, chefe, você pode me levar para subir de nível. Lin Moyu disse, se você tiver a oportunidade, você pode. Gao Yang ficou muito feliz, então está resolvido. Capítulo 10. Na manhã seguinte, Gao Yang não conseguiu encontrar Lin Moyu no portão da escola. Professor Lu, por que Lin Moyu não veio? Lu Yu disse, ele foi para os arredores da cidade de Shihai. Gao Yang então percebeu que foi enganado por Lin Moyu, não é de admirar que ele tenha prometido tão feliz ontem. Ele não pôde deixar de gritar, Lin Moyu, você me bate. Eu originalmente virei meu coração para a lua brilhante, mas a lua brilhante brilha na vala, não terminei com você, quero duelar com você. Lin Moyu já havia chegado ao sul da cidade de Shihai de carro. As paredes altas se estendiam por ali, separando a área de estar dos terráqueos da área dos monstros. Sair das paredes irá levá-lo para o Wild Monster Zone, onde os monstros mais fracos são de nível 10. Comparados aos monstros da missão de novato, os monstros aqui são muito mais fortes. Da mesma forma, você pode ganhar mais experiência lutando contra monstros aqui e também pode colher vários materiais. Com um pouco de sorte, alguns monstros vão até derrubar armas e equipamentos. Essas coisas podem ser usadas para uso próprio ou vendidas por dinheiro. As ruas à entrada e à saída da muralha da cidade estão repletas de lojas. Lojas de ferreiro, lojas de armas, joalherias, lojas de armaduras e muito mais. O mais importante deles é o Xinxi Empire Exchange. A bolsa foi aberta oficialmente pelo Império Xinxia e se espalhou pelas grandes, médias e pequenas cidades do país. Na bolsa, você pode comprar e vender tudo livremente, de equipamentos a materiais.
Ou seja, você pode vender coisas diretamente para a bolsa ou consigná-las na bolsa. Além de comprar e vender equipamentos, várias tarefas podem ser entregues na bolsa. Lin Moyu ainda foi a primeira vez que veio para a troca, e ele só tinha visto isso em livros antes. No Shenxi Empire Exchange, centenas de pilares de pedra de altura meio humana foram erguidos. Acima de cada pilar de pedra há um cristal mágico, e todas as funções da troca podem ser concluídas por meio desse cristal mágico. A troca também é conhecida como a personificação da habilidade mais alta da alquimia de nível divino. Lin Moyu encontrou uma posição que ainda estava vazia e colocou a mão no cristal mágico. Iniciar a autenticação. Autenticação bem-sucedida, nacional do Império Shenxia, Lin Moyu. O uso do Shenxi Imperial Exchange é permitido. Contribuição 0. Autoridade, nível 1. Capítulo 14. A troca dos dois mundos. O Império Shenxia dentro e fora da cidade está aberto apenas para os cidadãos do Império Shenxia. Lin Moyu tem o direito de usar a troca, mas o nível de permissão é muito baixo, apenas um nível. Se você quiser ter maiores permissões, você só pode aumentar sua contribuição. Mas isso é tudo para depois, e não tem nada a ver com ele por enquanto. Ele deu uma olhada superficial nos itens vendidos na bolsa. Armas, armaduras, joias, materiais, tudo. Mas todo preço não é barato. Lin Moyu tinha um total de cerca de 100 moedas de ouro com ele, e ele não podia nem comprar arma de nível de ferro preto mais barata. Quanto aos graus mais caros de bronze e prata, basta olhar para eles, e ele não tem nada a ver com isso. Depois que Lin Moyu anotou o valor de alguns materiais de baixo nível, ele começou a verificar a tarefa novamente. Os níveis de monstros nos arredores da cidade de Shihai estão concentrados entre os níveis 10 e 20 e pertencem à área de baixo nível. O número de tarefas relacionadas não é muito grande, a maioria delas são tarefas para coletar materiais. Reciclagem ilimitada de botões verdes, cada reciclagem custa 50 moedas de ouro. Ilimitado. Reciclagem de peles de lobo de pele preta, cada preço de reciclagem é de 20 moedas de ouro. Ilimitado. Retorno de ossos de animais, cada preço de recuperação é de 30 moedas de ouro. Alquimistas. Alquimistas, ferreiros e outras profissões da vida precisarão de muitos materiais para treinamento de habilidades. Eles vão processar o material em itens úteis e vendê-los para ganhar algum dinheiro. Durante o treinamento de habilidades, os profissionais da vida também podem melhorar suas classificações. Dessa forma, forma-se um bom ciclo, e até os profissionais da vida têm um bom espaço para se desenvolver. Bem, esta tarefa. Meio interessante. Invada o nível 14 da missão West Sea Mine e obtenha o chefe da missão, o núcleo de cristal do Goblin King. Observação: os chefes de missão com nível de pesadelo ou maior dificuldade são necessários para cair. O. Recompensa dada pela missão é de 100.000 ouro. Para conseguir esse preço, obviamente é uma tarefa difícil. A mina de Shihai está localizada no sul da cidade de Shihai, a uma distância de mais de 50 quilômetros. Lin Moyu não planejava ir, uma cópia de nível 14, um mínimo de nível 10 para entrar na cópia, seu nível atual não é suficiente. A dificuldade da missão pode ser dividida em normal, pesadelo e inferno. Quão difícil é o nível do pesadelo, Lin Mo não está claro. De acordo com a descrição do livro, a dificuldade do nível de pesadelo é pelo menos várias vezes mais difícil do que o nível normal. Sem uma equipe forte, é basicamente impossível atacar. Quanto à dificuldade do nível infernal, não é algo que os profissionais comuns possam alcançar. Lin Moyu deixou a troca depois de assistir à reunião e chegou ao portão da cidade. Lin Moyu, nível 7, necromante. O guarda do portão da cidade pegou o certificado de saída da cidade dado por Lin Mo para confirmar as informações de Lin Mo. Embora ele estivesse muito confuso, como poderia a escola da 7ª série concordar com a outra parte saindo da cidade?
Você deve saber que os monstros fora da cidade também são iniciantes de nível 10. Com uma diferença de 3 níveis, é perigoso. No entanto, sair da cidade provou ser verdade e os guardas do portão passaram rapidamente pela verificação. Seu certificado de saída da cidade entrou em vigor, a menos que haja circunstâncias especiais, você pode entrar e sair livremente das principais cidades do meu Império Xinxia no futuro. Existem muitos monstros lá fora, preste atenção à segurança e tenha cuidado em tudo. Se você não pode fazer isso, volte rápido, não importa se você perder a cara ou não, sua vida é importante. Especialmente à noite, alguns monstros escolhem especificamente à noite para realizar ataques furtivos. O guarda do portão da cidade gentilmente instruiu Lin Moyu. Lin Moyu o cumprimentou levemente. Obrigado, terei cuidado. Saindo dos portões da cidade, um vento frio soprou em meu rosto. O céu escureceu repentinamente por vários minutos e o ar se encheu de uma atmosfera opressiva. A cidade é como dois mundos. Esta parede não é simples. Uma parede divide dois mundos. Lin Moyu avançou e rapidamente desapareceu no deserto. O ar tornou-se cada vez mais opressivo e parecia cheirar a sede de sangue. De vez em quando, o rugido da besta pode ser ouvido de longe. Ocasionalmente, você pode ver pessoas lutando contra monstros aqui. Basicamente, são ocupações acima do nível 10. A muralha da cidade atrás dele havia desaparecido há muito tempo, e a visão estava envolta em uma fina camada de névoa. Assim que sua mente se moveu, um guerreiro esqueleto saiu do espaço de invocação. Neste momento, havia um total de 28 guerreiros esqueletos no espaço de convocação e, depois de recuperar seu poder espiritual através da meditação na noite passada, Lin Moyu convocou mais 4 guerreiros esqueletos. Lin Moyu olhou para um monstro a 20 metros de distância. Vá, mate o monstro na frente. Oh! Guerreiro esqueleto de repente correu com um clique. Ao mesmo tempo, Lin Moyu também lançou uma técnica de detecção. Goblin. Patrulha em nível 10 e força, 120 agilidade, 50 espírito, 50. Físico, 120. Habilidade, nenhuma. Nível 10. Patrulha Goblin com um rosto horrível e uma massa. Este monstro é dominado pela força, e sua agilidade e espírito são lamentavelmente baixos. O físico é bom, indicando que a pele é áspera e a carne é grossa. Mas esse atributo é simplesmente pequeno em comparação com os guerreiros esqueletos cujos atributos quadridimensionais chegaram a 750. Aqui, o monstro principal é o clã Goblin. Eles ocupam uma área muito grande, até as minas de West Sea, a 50 quilômetros de distância, que pertencem ao território do grupo Goblin. O guerreiro esqueleto correu na frente do Goblin em um piscar de olhos. O Goblin notou o guerreiro esqueleto e atacou primeiro, e a massa quebrou com um som de vento. O guerreiro esqueleto foi atingido diretamente pela massa sem se esquivar ou fugir, fazendo um grande estrondo. A força da patrulha Goblin era tão grande que até mesmo o guerreiro esqueleto não pôde deixar de tremer um pouco. Mas isso é tudo. O guerreiro esqueleto já ergueu a grande faca esfarrapada em sua mão e cortou. Capítulo 15. Na fúria, ninguém pode parar. O patrulheiro Goblin de ser cortado, gritando e balançando sua massa ainda mais forte. Então você me esmaga com um pedaço de pau e eu te corto com uma faca. Você vem e vai, você vem e vai, e você se diverte muito. A massa esmagou o guerreiro esqueleto, exceto pela capacidade de sacudi-lo algumas vezes, não poderia causar nenhum dano real. E a faca do guerreiro esqueleto caiu no patrulheiro Goblin, mas foi um ferimento real. Depois de 5 espadas, a patrulha Goblin soltou um grito e caiu em uma poça de sangue. Mate patrulhas Goblin nível 10, experiência mais 300. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.